Paz do Senhor a todos. Estão prontos para ouvir Deus falar? Amém? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dê um sinal com a sua mão. Todos são de casa já, né? Amém? Glórias a Deus. Vamos então ouvir a palavra de Deus, que é o ponto agora, neste momento mais importante deste lugar, amém? É onde nós vamos ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai falar a cada um da maneira que a gente precisa ouvir, amém? Abram suas Bíblias em Filipenses 4, vamos ler o versículo de número 4. Filipenses 4, verso de número 4. Quantos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Kleber. Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos ler em voz alta na sua tradução mesmo? Espera aí, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te adoramos, te agradecemos por esta rica oportunidade. Oportunidade, Deus, de primeiramente ouvir a sua voz e de poder também ministrar aquilo que é a tua vontade na tua palavra para a igreja. Eu sei que aqui há várias perguntas, há várias dúvidas para serem tiradas. Eu sei que aqui nesta manhã há várias direções que estão sendo buscadas. E tudo que nós precisamos está nesta palavra. Portanto, Pai, que o Senhor fale em cada coração e que o Senhor, meu Deus, tome o centro desta mensagem, pois a palavra do Senhor, ela não se baseia na justiça do homem, mas na justiça do Senhor. Essa palavra não se baseia quanto nós somos, meu Deus, consagrados, ou quanto nós somos, meu Deus, santificados, segundo a nossa própria imagem e pensamento, mas ela se baseia na sua vontade, no seu poder, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença. Esta palavra se baseia no Senhor, Pai. Portanto, até mesmo se uma criança for designada para ministrar essa palavra, o Senhor falará no meio do seu povo. Então, meu Deus, hoje essa palavra não se baseia em mim, porque sou homem falho, pecador, carente das tuas misericórdias, mas essa palavra se baseia no Senhor, Pai. É a tua boca que vai falar com a igreja, segundo as necessidades de cada um, em nome de Jesus. Todos digam amém? Podeis assentar. Em primeiro lugar, quero perguntar se vocês tiveram uma boa semana. Amém? E mesmo que enfrentamos lutas e dificuldades, a semana se encerrou aqui, onde nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amados? Pastor Anísio falou a respeito, no versículo que ele leu, a respeito do cansaço. E antes de falar sobre a pregação de hoje, que é a alegria, eu preciso trazer uma palavra sobre o que é o cansaço e o que é esperar no Senhor. Irmãos, o cansaço, ele abate qualquer pessoa e ele afeta qualquer um, né? E a gente sabe que o cansaço, ele desencoraja muitas vezes. O cansaço, ele traz desânimo, né? O cansaço, ele traz até mesmo enfermidades, traz doenças. Porque o cansaço, como eu disse em algumas pregações atrás, o cansaço físico a gente tenta amenizar dormindo, descansando, tirando um tempo. Mas o cansaço mental e o espiritual, só há uma maneira de descansar, né? Estando descansando debaixo das asas do Altíssimo, descansando em Deus, amém? Então, nós vimos que na palavra de Deus, vários homens tiveram cansaço, né? Cansaram da obra, da labuta. E eu separei aqui dois que tiveram um cansaço, embora a Bíblia mostra muitos, mas eu separei dois aqui para a gente começar a introdução desta mensagem que eu vou falar hoje, sobre a alegria do Senhor é a nossa força, amém, amados? Então, um deles é Elias, né? Elias, a gente sabe que foi um homem destemido, um profeta que enfrentava as adversidades da vida e os desafios de forma
tão eficaz na presença do Senhor, que ele não temia nada, nem a natureza Elias temia. Ele mandava a natureza obedecer e ela obedecia. Mas chegou um tempo em que ele teve uma vitória muito grande, e essa vitória certamente por causa da pressão, porque eram 450 inimigos e mais 400 que ficavam, né, esperando de que lado eles iriam estar, os indecisos. O perigo da indecisão é esse, né? Os 400 profetas de Zera, depois eu lembro o nome aqui, né? Tinha o profeta de Baal e tinha os de Acera. Isso, então os 400 profetas de Acera estavam ali não porque eles queriam guerrear também, eles estavam ali porque eles eram aqueles que ficavam em cima do muro. Se Elias vencer, a gente passa para o lado dele. Se Elias perder, a gente ajuda a matar Elias. Então eles ficaram, então eram 850 ao todo os inimigos que Elias iria enfrentar, né? A pressão psicológica é muito grande, a gente sabe que ficar em cima do muro, o final é morte. Por quê? Porque quando Elias venceu os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera estavam ali e pensaram que iriam poder estar do lado de Elias, mas eles estavam do lado da morte, porque os 450 foram mortos e os 400 curiosos foram mortos junto também, porque não decidiram que lado ficar. Então, esta é a primeira questão. Quando nós nos encontramos cansados, não fique em cima do muro. Fique do lado daquele que é vencedor. E só existe um vencedor, o Deus de Israel, que está sobre a nossa vida. Amém, amados? Não fique em cima do muro. Deixa eu ver o que vai dar e eu sirvo a Deus. Deixa eu ver como vai ficar, aí eu entrego mesmo para Deus. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém, irmãos? Mas chegou o momento então que Elias sente uma depressão, sente a tristeza e sente vontade de sair. E a palavra de Deus diz em 1 Reis que Elias ele foge. Quando Jezabel é avisada de que os seus profetas morreram, Elias sente medo, porque ela manda uma ameaça, fala: certamente amanhã de manhã, neste lugar, acontecerá o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal, acontecerá com o profeta Elias. Quer dizer, um homem que venceu 850 inimigos, agora está correndo de uma mulher que, primeiramente, não servia o Deus que Elias servia. Segundo, ela não tinha autoridade para matar ninguém, principalmente um profeta, não é verdade? Então, quantas vezes, irmãos, a gente já venceu grandes batalhas e uma ameaça do inimigo quer nos tirar daquilo que Deus nos deu como visão? Quantas vezes a gente já venceu, quantos Baals, quantos profetas de Baal que a gente já venceu, e às vezes vem uma Jezabel, fala uma frase para a gente, para nos desanimar, e quer que a gente aceite esse desafio, e que a gente fuja da presença de Deus. Mas nesta manhã eu vim dizer uma coisa: se está cansado, Deus é o descanso, amém? Se está triste, Deus é a alegria. Se está desanimado, Deus é o ânimo de todo aquele que nele confia, como foi lido aqui nesta manhã, amém, amados? Então Elias, ele sente esse medo, ele sente essa tristeza, esse cansaço na alma. Elias não estava cansado fisicamente, ele estava cansado de alma. Sabe, quando você vence batalhas, quando você luta, e aí você sente aquele peso da obra, aquele peso da luta, aquele peso de ser crente, aquele peso de estar orando, né, pela família, orando pelas coisas, e parece que o peso vem todo em cima de você. A tendência do inimigo é fazer você desistir, é fazer a gente desanimar e não servir a Deus mais. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele jamais vai desprezar um coração contrito e humilhado, amém, amados? Então Elias, ele entra naquela tensão de depressão, de cansaço emocional, e através deste cansaço, ele fala algumas palavras. Primeiro, aconteceu algumas coisas na vida de Elias quando ele se cansou. A primeira coisa que ele fez foi deixar o seu moço. O moço que estava com ele falou: fica aqui porque eu quero ir sozinho para o deserto. A primeira coisa que o inimigo quer fazer quando você está enfrentando o cansaço espiritual é que você se isole. Isso que ele quer. Ele quer que você se isole. Como é isolar? Ele não quer que você converse com a sua família, ele não quer que você tenha um diálogo, ele não quer que você venha à igreja, ele não quer que você tenha comunhão com os santos, com uns com os outros, com os irmãos. Então Elias, a primeira coisa que ele fez, aquele moço que serviu ele há tanto tempo, aquele moço que incentivou ele, falou: vai, Elias, porque o Deus de Baal está ocupado, vai lá, Elias. Sempre tem aquele que levanta a mão de Moisés, não é verdade? Quando o pastor está cansado, está triste, está cabisbaixo, sempre Deus vai usar um obreiro, um irmão, um pastor, um irmão da igreja, para dizer: continua, vai lá. E eu creio que esse moço de Elias, ele era da mesma forma, porque ele não era moço de Elias e não andava
andava com Elias somente para ver o que Elias fazia. Ele era vamos dizer assim, um incentivador. Porque por mais que o homem seja profeta, por mais que uma mulher usada por Deus, há momento da nossa vida que a gente precisa ouvir uma palavra. Há momento, nem que seja assim, continua. Nem que seja assim, Deus é contigo. Nem que seja assim, ó, Deus te usou, Deus falou. Aí a gente levanta a força. Não é assim, irmão? Às vezes a gente, os pregadores, a gente prega uma palavra e às vezes a gente desce do púlpito tão triste assim, humanamente. A gente matou profeta de Baal, de Azera, a gente destruiu tudo que era no mundo espiritual, e a gente fala, não falei nada, desce meio triste. Aí vem um irmão, vem um pastor, vem alguém e diz assim, que palavra, é o que eu estava esperando ouvir. Irmão, aquilo é uma chama que nasce dentro da gente, que a gente tem ânimo para preparar outras e outras e outras palavras, e é por isso que a igreja não morreu, porque quem incentivou a igreja de Atos dos Apóstolos, talvez não foram uns aos outros. Por quê? Porque eles viam os discípulos morrendo, eles viam os apóstolos morrendo, mas o Espírito Santo Consolador usava até crianças para dizer, o que prometeu é fiel para cumprir, amém, amados? Então Deus, Ele usa as pessoas, e eu creio que esse moço de Elias era usado para incentivar nos momentos que ele estava triste. Aí o que ele faz? Não quero esse moço mais comigo. A depressão fez com que ele começasse a se isolar, e esse é o perigo, irmão. Há muito crente que talvez por ser crente, ele não está entendendo que nós somos sujeitos a ter depressão, a ficar momentos que a gente não quer ver ninguém, quer se isolar. E a gente tem que entender uma coisa, existe o espiritual e existe o físico. Existe um momento do espiritual, esse a gente repreende no nome de Jesus. Mas existe um momento em que o próprio corpo, fisiologicamente falando, quer te deixar trancado dentro de um quarto, quer deixar você fora da comunhão com os irmãos. Você sente aquela tristeza de dizer assim, eu vou ter que conversar com fulano, vou ter que conversar com alguém. Talvez aqui não tem ninguém dessa forma, mas no mundo existe, na igreja existe, pessoas que querem se isolar. Aí Deus, através do poder dele, nos dá ânimo e a gente continua prosseguindo. É isso que tem que acontecer. Então a primeira coisa que você deve entender, quando o cansaço mental e espiritual vier sobre a sua vida, não se isole. Abrace a igreja, abrace os irmãos. Ontem aqui nós estávamos ministrando no seminário de evangelismo, e ali eu disse para os irmãos, nós nunca devemos ficar isolados. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ter comunhão uns com os outros, amém? Então quando vier a depressão, a tristeza, a angústia, que não estamos isentos disso, a melhor coisa a se fazer, é o que eu disse ontem, arruma um trabalho na igreja, arruma alguma coisa para fazer na igreja. Busque alguma coisa, procure o pastor, procure os irmãos, fale, eu quero trabalhar na igreja. Irmão, há um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, mas a mente cheia é poder do Espírito para nós, amém, amados? Então se a gente começar a dizer, não vou na igreja, você não veio um domingo, no segundo você já não quer vir mais, no terceiro já não tem ânimo, no quarto já entra na caverna, e no quinto já começa a isolar as pessoas. Então em nome de Jesus, nesta manhã, lembre-se de uma coisa, cansaço físico, nós podemos dar um jeito nele e amenizar. Cansaço espiritual é só na presença de Deus que nós conseguimos descansar nas asas do Altíssimo, amém, amados? Segunda coisa, não se isole, tá? Não se isole porque você entristeceu, não se isole porque alguém falou algo de você, não se isole porque algo aconteceu não segundo a sua vontade, não se isole. Una-se com a igreja, procure trabalhar alguma coisa na igreja, faça algo, recepcione alguém, amém? Faça um trabalho, traga as canetas para ser entregue na hora do dízimo, entrega o envelope, procure o evangelista Roger, fala, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, tem trabalho para todos, e estando trabalhando a mente está cheia, cheia de quê? Das coisas de Deus, e se está cheia da coisa de Deus, nós vamos estar de bem com o Senhor, amém, amados? Segunda coisa que aconteceu com Elias, quando ele estava no momento de tristeza espiritual e cansaço, esgotamento mental, ele se deitou e prostrou. Ele se deitou, e o inimigo não quer que você caminhe. Às vezes a gente tem o ânimo para levantar, para trabalhar, estando com depressão ou não, mas para vir para a igreja, muitas vezes o inimigo diz, não adianta, não vale a pena, não vai resolver, não vai acontecer nada. O que a gente tem que fazer? Levantar. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes.
nós temos que despertar para as coisas do Senhor, amém, amados? O inimigo quer que a gente amorteça, que a gente durma, que a gente pare, que a gente tenha a igreja como segundo plano, que a gente tenha Deus como terceiro plano, mas isso não é verdade. A gente só pode descansar nossa alma na presença do Senhor, e o Senhor está em primeiro plano na nossa vida, amém, amados? Por quê? Porque Ele é o autor da vida, Ele está na direção de todas as coisas. Então primeira coisa, o que foi que Elias fez? Isolamento, tentou se isolar, foi para o deserto sozinho. Segunda coisa, dormiu o sono da negligência, pensando que dormir iria amenizar ou acabar com o seu problema, e não é, amanhã vai voltar, irmãos. Então é melhor a gente passar a noite chorando na presença de Deus, e o amanhecer vem com a alegria do Senhor, amém, amados? O que ele fez? Quantas vezes a gente, talvez aqui não tem ninguém assim, que você falou, eu tinha vontade de deitar e não acordar mais, por causa dos problemas, das lutas, do cansaço, mas não é assim. O cristão, ele não dorme para ver se ameniza o problema, pelo contrário, quando o problema vem, ele fica acordado, amém, amados? Fica em vigília, fica em oração. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, primeira coisa, isolamento não é coisa de crente. Nós vivemos em comunhão uns com os outros, amém, amados? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos levando a carga uns dos outros, pelo menos é assim que a Bíblia diz, amém, amados? Chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Quantos dão glória ao Senhor, amém? Nós vivemos em comunhão, somos uma comunidade, amém, amados? Então é assim que funciona. Eu, quando estou triste, eu vou buscar a igreja, porque quando estou triste, aí é que eu estou alegre, porque eu me alegro na presença do Senhor. A terceira coisa que aconteceu, ele já está no auge já da depressão. Quando ele entra, ele se isola, ele dorme. E a terceira coisa que acontece quando aquele que está passando por luta espiritual e por luta, cansaço físico e mental, o que acontece? Ele faz uma oração a Deus e pede a morte. Esse é o final de quem não descansa no Senhor. Irmão, porque muitas pessoas dormem, fogem e não conseguem se libertar, porque se isolando não vai ter libertação, porque é dentro da casa de Deus é que uns são usados com oração, outros com palavra, outros com salmo, outros com saltério, outros com cânticos, amém? E é aqui que a gente se alegra. Você já pensou, não sei se aqui já aconteceu, de você sair de casa para baixo, mas você ter aquela força do Espírito, chegar na porta da igreja, e você entra na porta da igreja, fazendo aqui uma simulação, entra desse jeito, tipo assim, como se fosse a última coisa que você fosse fazer, e que não tinha nem esperança de acontecer nada. Aí alguém com um sorriso nos lábios, pega na sua mão e diz, bem-vindo, meu irmão, você é importante para nós, glória a Deus. Aí depois você entra mais para dentro, irmão, tem café lá embaixo, vai lá, você pode ir lá tomar café com as crianças, irmão, que coisa aconchegante. Depois você entra para o templo, aí você entra ver os irmãos, no ensaio do louvor você já sente a presença de Deus. Quantos estão comigo aqui nessa manhã, amém? Aí quando você senta ali, vem um irmão, senta e fala, ô irmão, mas eu não te vi essa semana, está tudo bem com você? Irmão, você já esqueceu o cansaço, já levantou a cabeça e já levantou a mão dando glórias ao Senhor. Por quê? Porque a igreja existe para isso, para viver em comunidade, em comunhão, uns ajudando os outros, chorando uns com os outros, alegrando uns com os outros e também fortalecendo uns aos outros. Vamos dar um aplauso para Jesus nessa manhã? Glória a Deus, amém? Mas quando Elias decide então dormir novamente, aí o Senhor entra em ação, porque Deus não deixa ninguém jogado para as traças. Por mais que eu não tenha força de orar, de pedir a Deus o retorno da alegria na minha vida, Deus, Ele permite a gente ir até onde, como foi dito aqui hoje, o limite. O mar não passa do limite que Deus determinou, e o cristão também não passa, nem para a bênção e nem para a dificuldade. A palavra de Deus diz que Deus prova quem Ele ama, mas quem Ele ama, junto com a prova vem o escape, ainda que nós não tenhamos mais força para orar, já não tem mais palavras para dizer, a nossa luta e cansaço mental, espiritual e físico já está tão grande, que a gente já não tem mais diálogo, não tem como falar com Deus. Aí Deus fala assim, bom, então agora já que ele se despiu dele, não tem mais palavras para falar comigo, agora eu vou entrar em ação. O que Deus fez? Mandou um anjo. Deus manda anjo em nosso favor para trabalhar para a gente, irmão.
Deus manda anjos para nos livrar, para nos guardar e também para nos levantar do sono da negligência, amém, irmãos? Então o que acontece? O anjo chega e toca no lado de Elias. Eu me transferindo para essa cena, é como a gente está tirando aquele cochilo, né? Lá no Brasil é mais comum, depois do almoço, né? Uns 5 minutinhos, aí chega alguém brincando e dá uma cutucada, irmão. A gente levanta tremendo, levanta de todo jeito, não é verdade? Foi assim que o anjo fez. O que esse homem de Deus está fazendo dormindo? Levanta, pá, e Elias levantou. Quando Elias levanta, irmão, ele vê do lado dele um pão cozido nas brasas. O simbolismo do pão cozido nas águas, nas brasas. O pão da vida é Jesus, e a brasa é o fogo do Espírito. Então ele olha para o lado, ele vê Jesus e ele vê a brasa do Espírito. E ali diz a palavra que ele comeu aquele pão. E aí sabe o que aconteceu? Deus entende o meu e o seu cansaço. Deus sabe de todas as coisas. Só que nós não podemos continuar dormindo o sono da negligência. Deus nos acorda no meio do sono da negligência, e a gente tem que ouvir o que o Espírito diz à igreja, amém, amados? E quando a gente escuta, Deus falou, dormiu, agora ele vai comer. E diz a palavra que ele comeu, aí o mesmo anjo falou, dorme de novo. Agora você não vai dormir o sono da negligência, você vai dormir o descanso do eterno. Você vai dormir na minha presença agora, porque essa comida que você comeu, você vai levantar novamente. E vai levantar sem depressão, sem angústia, sem tristeza, sem dor, sem cansaço mental, espiritual e físico. Quantos dão glória ao Senhor? É para isso que existe o pão da vida, que é Jesus, sempre vai nos alimentar no tempo que estamos fracos. E o Espírito Santo vai nos renovar as forças quando nós já não temos nenhum vigor, amém, amados? Então o que aconteceu? Ele levanta e diz a palavra, bom, agora a tristeza já foi embora, porque a palavra de Deus diz que a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Elias agora dormiu o sono do Senhor, o descanso nas mãos de Deus. E agora o Senhor desperta novamente e diz, vai e corre, anda, porque essa comida te sustentará. Sabe o que aconteceu? Elias andou 40 dias e 40 noites e chegou a Horebe. Vamos fazer uma recapitulação? Elias se isolou, Elias dormiu, Elias pediu a morte. Elias viu o anjo, Elias comeu, Elias dormiu novamente, Elias fortaleceu, andou 40 dias e 40 noites, que era o projeto de Deus. Elias não ia morrer no deserto, não era para ele parar naquele lugar, porque o projeto de Deus era bem adiante, era 40 dias à frente. O seu projeto não é deserto, seu projeto é ainda caminhar 40 dias em frente, porque a sua bênção está bem ali na frente. E Deus vai te fortalecer para você continuar caminhando, ainda que o inimigo te colocou dentro de uma caverna. Hoje de manhã você vai sair dela e você vai caminhar com um alimento espiritual, que é a palavra, amém? Elias andou 40 dias e 40 noites. Onde era o projeto de Deus para Elias? Horebe. E o que é Horebe? O monte de Deus. Você viu onde Jezabel, o diabo, queria impedir Elias chegar? Monte de Deus, irmão. Monte de Deus é lugar de bênção. Monte de Deus é onde Deus responde. Monte de Deus é onde o fogo desce. Monte de Deus é onde o Espírito Santo habita. E é para lá que o Senhor está nos mandando quando estamos em luta. Ele não quer que você pare no deserto da depressão, da angústia e da tristeza. Ele quer que você caminhe com o pão da vida, com o Espírito Santo, e chegue no lugar de presença de Deus, Horebe do Senhor. Dê um aplauso a Ele nessa manhã. Você não vai morrer nesse deserto, não. Aí o que aconteceu? Quem chega no Horebe não tem como ficar triste. Elias se alegrou no Senhor. Elias viu que a presença de Deus traz força, a presença de Deus nos faz caminhar, a presença de Deus nos dá ânimo para prosseguir, e a presença de Deus está na tua vida. Glória a Deus. Quantos entenderam o primeiro exemplo de tristeza e alegria? Agora nós vamos ver, quem tem alegria e confia no Senhor, as coisas acontecem. Segundo exemplo, Moisés. Deus chamou Moisés para uma grande obra, libertar o povo dele do Egito, sair do Egito. Agora eu te digo uma coisa, o povo que estava no Egito, estava já com a cultura do Egito, já estava já com a aparência do povo do Egito, já estava com todas as adorações a deuses do Egito,
E Moisés, então, agora ele tem um chamado de Deus. E a gente não vai entrar no detalhe de que ele teve que ser levado para lá, para aprender a cultura, aprender todos os feitos do Egito, para que depois ele fosse preparado. Mas ali Deus foi preparando ele. Então o que acontece? Moisés, ele recebe o chamado. E ali ele começa a dar desculpa para Deus, em cima do muro. Desculpa. Não, eu não prego ainda, porque eu estou me preparando. Quem prepara é Deus. Eu não prego ainda porque eu tenho que organizar a minha vida. Quem organiza a sua vida é Deus, e longe dele ninguém organiza a vida. Então Moisés começou a dizer: sou pesado de língua. Não tem problema. Você é pesado de língua? Você não quer ir por isso? Eu coloco o seu irmão. Ele fala por você, você profetiza e ele fala: ah, Senhor, mas eu não quero ir porque eu sou filho da filha de Faraó. Não tem problema, todo principado da tua vida vai cair por terra, porque meu plano é maior do que a princesa do Egito. Terceiro lugar, não posso ir, Senhor, porque eu tenho muitas coisas a fazer. Mas você vai, porque quem faz tudo sou eu. Então, resumindo, Moisés deu todas as desculpas para não ir, porque ele pensava que era ele que iria fazer. Ele pensava que ele seria usado para tirar o povo do Egito da escravidão. E assim acontece com a gente. É por isso que nós entramos em cansaço espiritual, esgotamento mental e físico. Por quê? Porque a gente recebe uma missão de Deus e pensa que é por nossa força, a gente pensa que é por nossa capacidade, a gente pensa que se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. Uma coisa eu digo aos irmãos: Deus não precisa de ninguém. Deus, ele é autossuficiente. E quando eu digo Deus não precisa de ninguém, eu não estou falando de um Deus que é egoísta, que é orgulhoso, não. Eu estou dizendo de um Deus que é amoroso. Me prova então, pastor. Eu te digo, Deus, ele não precisa de ninguém, mas ele nos escolhe pelo amor dele por nós. Amém, amados? Deus, ele criou o mundo, Deus criou todas as coisas, Deus é tudo. Deus está aqui, está no Brasil cuidando da nossa família. Deus está aqui, mas ele está ao redor do mundo fazendo a obra através dos missionários. Deus é Deus, irmão. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é o médico dos médicos. Deus é Senhor dos senhores. Deus é juiz dos juízes. Deus é tudo. Ele é onisciente, onipotente, ele é onipresente, ele é unissono, ele é único, poderoso, todo poderoso. Acima dele não há ninguém, abaixo dele não há ninguém mais poderoso. E ele está aqui nesta manhã para te abençoar. Ele não precisa de nós, ele nos usa por amor a nós, amém? Ele não precisava de Moisés. Ele podia levantar outro, ele podia levantar Arão, ele podia levantar qualquer um para fazer a obra, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus, amém, amados? Então é um privilégio meu e seu obedecermos a voz de Deus e trabalhar na sua seara. Só que nós temos que ter cuidado, porque a seara mata, a seara destrói, a seara acaba com famílias. É mesmo, pastor? É. Por quê? Porque tem pessoas que pensam que a força do seu braço é que vai fazer chegar adiante, é que vai encher a igreja, é que vai trazer finanças, é que vai trazer isso e aquilo, para a gente fazer grandes projetos sociais e projetos de evangelismo. E na verdade não é isso. Quem opera é Deus. Se Deus não operar, nada acontece. Sem mim nada podeis fazer. Quantos dão glória ao Senhor, amém? E quando ele diz sem mim nada podeis fazer, é nada mesmo, irmão. É nada, nem na área familiar, na área financeira, nada. Espera aí, mas o que destrói família? Pregar o evangelho, fazer isso? Sim, irmão. Por quê? Porque a família, depois de Deus, é a primeira, depois a igreja, e depois a comunidade. E a gente tem que entregar isso nas mãos do Senhor. É como foi dito aqui: um planta, o outro rega e o outro colhe, amém, amados? Eu não posso querer levar tudo sozinho. Aí vem o esgotamento, aí vem o cansaço mental, aí vem tudo, aí vem a discussão, aí vem a briga, aí vem a separação, e aí o evangelho é escandalizado. E Deus não está para escandalizar o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação, amém? E não para a destruição. Quantos estão entendendo, amém, amados? Então, se isso é o evangelho, eu tenho então que entregar todo o meu cansaço, toda a minha angústia, toda a minha necessidade e todos os projetos que Deus me deu nas mãos dele, amém, amados? Quando a gente entrega, a coisa acontece. O que aconteceu com Moisés? Ele aceitou e ele foi. E quem providenciou tudo? Quem mandou as pragas? Moisés não tinha força, poder para mandar praga. Quem abriu o mar? Deus. Por mais que Moisés colocasse o cajado, se não fosse Deus na vida dele, o mar continuaria fechado.
O que a gente está aprendendo aqui? O cansaço muitas vezes faz nos rejeitar o chamado de Deus. O cansaço da mente muitas vezes quer trazer desculpa para nós não servirmos a Deus. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender: se você serve a Deus, sua família está guardada no Senhor. Por quê? Porque você não está confiando na sua mão, do seu poder. A sua família está guardada debaixo da proteção de Deus. E se está debaixo da proteção de Deus, pode trabalhar na obra, no que Deus te chamou, porque nada vai afetar o seu lar e a sua família. Porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, amém? É assim que Deus faz. Quando Deus chama, Ele capacita, e quando Ele capacita, Ele cuida. Quantos missionários às vezes tem que ficar um mês fora, e a família fica onde está, e por chamado de Deus, ele obedece a Deus. Irmão, não vai faltar nada, não vai ter tentação, não vai ter demônio que vai impedir o missionário fazer a obra e voltar e abraçar sua família, amém, amados? Porque Deus vai estar no controle. Então, quando Moisés pensou que tudo estava perdido, o cansaço mental e espiritual veio, ao ponto dele ter que ter os seus auxiliares. Deus levantou os homens, anciãos, para ajudar, para fazer a obra do Senhor. Mas chegou um momento na vida de Moisés que o Senhor disse: agora é momento de cantar. Qual foi o momento? Quando atravessou o mar, do outro lado, as mulheres cantaram, tocaram tamboris, e Moisés deu glórias ao Senhor. Então a luta, ela não é eterna, a luta é temporária. Não queira vencer essa luta na sua força. Há lutas na nossa vida que nós temos que ir atrás, mas há luta que não adianta, só vamos conquistar doença, cansaço, fadiga e até morte. Mas quando entregamos nas mãos do Senhor, que a gente fala assim: olha, Senhor, eu fiz até onde eu pude, limite, chegou o meu limite, agora eu não posso mais, está nas tuas mãos, pode descansar, porque Deus pelejará por vós, amém, amado? Pode descansar tranquilamente, que o Senhor te dará a vitória. Então esses dois exemplos, de tristeza e alegria, e agora eu entro aqui na palavra: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, que é o mesmo que regozijar, né? Quem escreveu esse versículo? O apóstolo Paulo, em prisão. Como uma pessoa em prisão e cadeias pode instruir a igreja do Senhor até o dia de hoje com um versículo tão forte como esse? Somente descansando nas mãos do Senhor. Irmãos, Paulo e Silas haviam levado açoites, estavam dentro da prisão machucados, estava ali todo cortado pelas chicotadas, com osso na ponta dos chicotes, levaram açoites, estavam ali presos no tronco pelas mãos e pés, e diz a palavra que eles cantavam hinos de louvores a Deus, e diz a palavra que os outros presos ouviam e prestavam atenção. Irmão, na sua luta tem gente prestando atenção se você louva ou amaldiçoa. Na sua luta tem gente, talvez até dentro da sua casa, para ver o seu testemunho, para ver se você louva a Deus ou se você amaldiçoa a Deus, e se você, quem sabe, desiste da sua jornada. Diz a palavra que Paulo e Silas estavam ali cantando hinos de louvores, o povo ouvia, os presos estavam ouvindo, irmão. Quem é que faz preso ouvir hino de louvor? Somente o Espírito Santo, que está na vida de quem canta, amém, amados? Não tem outra, não tem, irmão. Eu não sei se você teve a oportunidade de entrar em presídios, mas eu tive de trabalhar em presídio. Eu sei o que é. Eu sei o que é um preso. Ele te abraça aqui, se ele tiver um punhal, ele te apunhala pelas costas por nada, por um sabonete, por uma coisa que ele sentiu que é dele, ele faz. Agora imagina dois servos de Deus querendo mostrar para os presos que existe um Jesus que salva, que existe um Jesus que tem poder para libertar. Imagina só o Espírito Santo. Imagina homens, irmãos, mal vestidos, mal cheirosos, homens que não tinham como fazer as suas higienes, estavam ali todos ao redor. Eles poderiam ou matar os presos, porque estavam mostrando um Jesus que não teve compaixão deles, por isso eles estavam presos, ou eles podiam fazer atrocidades. O que aconteceu? Quando eles começaram a louvar, as dores vinham nas chicotadas, mas eles continuavam louvando ao Senhor, e os presos assentados, já imaginou? Ouvindo e louvando ao Senhor junto ali na sua mente. Aí diz a palavra, porque Deus, Ele não deixa a obra dele pela metade. Levou chicotada, louvou ao Senhor, os presos ouviram,
Talvez alguém está em algum estágio da vida. Talvez você está levando chicotada agora. Louve ao Senhor. Talvez você está tendo pessoas te vigiando, sabendo qual vai ser a sua atitude nessa luta. Continue louvando ao Senhor. Mas vai chegar o tempo que a meia-noite vai chegar. E diz a palavra que à meia-noite um terremoto veio sobre a cadeia. Amém, amados? Veio um terremoto. E a palavra de Deus diz que as cadeias, as portas se abriram. Se abriram, e ali os discípulos olharam. E a primeira tendência de um preso é fugir. Quando uma porta se abre para um preso, irmão, pode ter certeza, até sem abrir ele quer fugir. Ele pula muro de 3, 4, 5 metros de altura para ter liberdade. Mas a palavra de Deus diz que quando aquele centurião chegou lá dentro, o diretor da cadeia, lá que estava responsável, olhou, pegou a espada e pôs na sua barriga e ia suicidar. Mas quando a vida está em algum lugar, não tem lugar para a morte. Se aquele homem suicidasse, de que adiantaria o louvor daqueles homens, irmão? Diz a palavra que Paulo grita, levanta a mão e diz: não façais mais a você, porque as portas se abriram, mas nós não somos daqueles que fogem, não. Todos nós, incluindo os presos, estão aqui. E diz a palavra que através do louvor na dor, aquele homem aceitou a Jesus, a igreja foi resgatada dentro daquela prisão e todos louvaram ao Senhor ao mesmo tempo. Amém? Então, irmão, pegue esse exemplo na sua vida. Não deixe de louvar o Senhor no meio da sua luta. O apóstolo Paulo escreveu: regozijai-vos. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Ele estava em prisões e cadeias, ou seja, algemado e preso. E ele escreveu, e olha como tem poder o louvor no momento da luta. Quando ele louva ao Senhor, diz a palavra, né? Que ele louvando ao Senhor, até mesmo o seu escrivão, que era o soldado, que trabalhava com ele, porque Paulo estava com espinho na carne, e muitos dizem que a vista dele havia acabado. Esse soldado, ele se converte ao Senhor também. E hoje, com esse versículo, não isolando a Bíblia, esse versículo já salvou muitas pessoas da morte, do suicídio. Quando talvez pensava tirar sua vida por causa das lutas, eles leram: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, amém? Então se alegre no Senhor, amém, amados? Alegra-te no Senhor. Irmão, tem gente que tem a igreja como um fardo pesado, um lugar sem cor, um lugar que não tem algo diferente, mas a palavra de Deus, ela desmente isso. Em Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Isso aí alegra aqui, o reino da terra, e é necessidade. Mas olha o que diz a parte B: mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A comida e a bebida é a alegria que nós temos por ter a provisão de Deus, mas o cansaço físico e espiritual só vai ser curado quando nós temos a alegria no Espírito Santo. Amém, amados? A alegria do mundo qualquer um pode ter a qualquer momento que quiser. Se você sai na porta ali fora e você quer ter uma alegria, você tem lugar para ir, você tem como fazer. Mas a alegria do Espírito é aquela alegria que você está trancado na caverna, e o anjo do Senhor vem e te cutuca e traz comida e alimento e fogo do Espírito. Essa é a alegria do Espírito Santo. É aqueles que perdem os seus entes queridos, mas sabem que eles não morreram, mas passarão da morte para a vida, se você pregou e se você ganhou eles para Jesus, amém? Então há muita forma de alegria, irmão. Alegria de ganhar uma alma para Cristo, resgatar alguém que está morto, não é verdade? Ontem eu fui visitar um irmão que era dessa igreja há muitos anos, ganhei para Jesus, consagrei auxiliar, diácono, presbítero, e por motivos pessoais ele se afastou. E agora ontem eu estive visitando, e ele está com 10 dias de vida somente. Está condenado já, câncer tomou conta, está tudo. E ali, irmãos, eu entrei e pedi a Deus: Senhor, traz o que o Senhor tem. Então ali no momento da tristeza e da angústia, Deus transformou em alegria. Por quê? Porque ainda havia fôlego de vida, e esta pessoa pôde responder com as suas palavras: eu me arrependo dos meus pecados, eu retorno ao Senhor.
leva-me com o Senhor e tenha-me com o Senhor se eu partir desta terra. Irmão, que alegria maior do que essa? É a alegria do Espírito, é saber que uma pessoa estava na ponte da morte e da vida, e você teve a capacidade de estar ali e dizer, tenha vida, porque você tem Jesus agora novamente, amém, amados? Essa é a alegria. Quantas pessoas perdendo a vida por causa de coisas do mundo, coisas que você pode resolver com Jesus no barco, irmão, coisa que você pode resolver apenas com uma simples oração, Deus te ouve e resolve para você, coisa que Deus pode fazer. A alegria, irmão, ela não depende de circunstância, amém? Se a gente fosse olhar por circunstância, estava todo mundo chorando aqui nessa manhã, porque se a gente não tem luta na área financeira, a gente tem luta emocional. Se a gente não tem luta emocional, tem luta na família. Se não tem luta na família, tem luta na saúde. Tem luta até mesmo dentro da igreja, não é verdade? Um lugar que a gente pensava que não queria ter luta, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque o Senhor é que nos dá a vitória. A nossa alegria não depende de circunstância, amém, amados? A nossa alegria depende de sermos cheios do Espírito Santo e de ter o pão da vida como nosso Senhor, aleluia. Essa é a nossa certeza, a nossa alegria. O apóstolo Paulo escreveu a carta mais alegre da Bíblia, de dentro de uma cela de prisão. Ele descobriu que a verdadeira alegria não vem de fora, ela é gerada dentro, e só pode ser gerada pelo Espírito Santo. É por isso que a igreja tem que buscar o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isso tudo aí alegra o Espírito Santo em nós, amém? Então lembre-se de uma coisa, a sua alegria não depende de circunstância. A gente pode não ter nada hoje e estar alegre, enquanto tem muitos que têm tudo e não têm alegria. Por quê? Porque a alegria não se consiste no que temos ou somos ou fazemos. A alegria consiste no que está em nós. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou alegre, porque a minha alegria é o Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dar um aplauso, amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, Provérbios capítulo 17, 22 diz que o coração alegre é bom remédio. Talvez o remédio que muitos estão precisando não é da CVS, é do Espírito. Talvez muito remédio para dormir não é a solução, porque sua falta de sono não é falta de droga no seu organismo. A falta de sono é descansar nos braços do Altíssimo. A falta de sono é entregar o seu caminho e confiar de verdade, e tudo mais Ele fará. Então, irmãos, como a palavra que diz, o coração alegre é bom remédio. Mas olha só a parte B, o espírito abatido seca até os ossos. Você já imaginou? Vamos falar aqui agora, pessoas que amarguradas, pessoas que não perdoam, pessoas que não recebem, não aceitam perdão de alguém que pediu. Isso aí é falta de alegria, é falta de confiança em Deus. E diz a palavra, irmão, agora analise comigo, uma pessoa viva com os ossos secos, imagina só, não vive, porque o osso ele é cheio de quê? Não souber, cartilagem, aquela gelatina que tem, é que faz com que o osso não quebre, não apodreça. Agora imagina aquilo ali seco, é o vale de ossos secos, sequíssimos. Mas mesmo no vale de ossos secos, quando a pessoa ainda está sem remédio da alma, sem Espírito Santo, que está com os ossos secos, é só olhar para o céu e profetizar sobre os ossos secos e falar: Senhor, eu não quero viver como um vale de ossos secos, mas eu profetizo vida na minha vida, a alegria do teu Espírito, e a alegria do Senhor será a minha força. A partir de hoje, a minha força não está em homens, não está em cavalos e carros, não está em projetos, não está em nenhuma outra coisa. A minha força está no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dê um aplauso, fique de pé dando glórias ao Senhor, aleluias. Então, irmão, a vida do cristão, ela tem tristeza. Se Elias passou por isso, quem sou eu que não vou passar?
Mas o mesmo Espírito que alimentou Elias com o pão da vida e com o fogo do Espírito, é o mesmo que está nesta igreja e na tua vida, aleluia. Então a partir de hoje, enfrente as lutas dando louvor a Deus, enfrente a luta glorificando a Deus, enfrente as lutas decretando que a sua vitória já está ganha pelo poder do Espírito de Deus que habita em você. A partir de hoje, não se tranque dentro do seu quarto, mas saia para o sol da justiça que é o Senhor, e glorifica Ele em todos os momentos da tua vida. Irmãos, quem não tem alegria do Espírito, olha para o tamanho do problema e murmura, fica paralisado no meio do deserto. Mas quem tem a alegria do Senhor, que é a sua força, lembra quem está no controle. A palavra de Deus diz, Isaías 12:3, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? A palavra de Deus diz, Isaías 12:3, avança bebendo da fonte, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação, aleluia. Este é o Deus que está aqui nesta manhã, e é o Deus que manda te dizer, o choro dura uma noite, todos nós temos a noite, todos nós temos as lutas, mas quem tem o Espírito, a alegria virá ao amanhecer, aleluia. E a alegria é o Espírito Santo, amém, amados? Pelo louvor nós quebramos cadeias, pelo louvor nós vencemos reinos, pelo louvor nós destruímos cadeias e portas, pelo louvor reinos caem e reinos se levantam, pelo louvor da igreja, líderes caem, líderes são colocados para abençoar a igreja do Deus vivo. Pelo louvor, o cativeiro se torna liberdade, ainda que tenhamos que passar pelo mar, o mar se abrirá novamente, e nós sairemos do outro lado cantando o hino da vitória. Só quem crê comigo, levanta a mão e dá um glórias a Deus nesta manhã, aleluia. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, seja uma pessoa grata a Deus, não lembre apenas do momento, mas lembre do passado, de onde Deus te tirou, de onde Deus te restaurou e te levantou. Oh, eu estou sentindo a presença deste Deus glorioso, eu estou sentindo, nós passamos lutas, dificuldades, mas nós ainda temos um Deus que dá o pão da vida e dá o fogo do Espírito para a sua igreja, para renovar o seu povo e para nos fazer marchar em vitória. Oh, aleluia. Lembra do que Deus fez? Salmo 126 verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Só quem está alegre aqui aplauda e glorifique. Lembra-te do que Deus te fez, lembra de onde Ele te tirou, lembra do perdão que Ele ministrou na tua vida, lembra das roupas sujas tiradas e as vestes brancas colocadas novamente. Levanta a tua cabeça, igreja. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou para dar alegria para a tua igreja. A sua noite de choro está chegando ao fim. O amanhecer de Deus está trazendo um novo sorriso nos seus lábios. O choro dura uma noite, eu repito aos irmãos, mas a alegria vem ao amanhecer. Se você semeou chorando, prepare-se para colher cantando os seus feixes. A palavra diz em Salmo 126, oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Salmo 126, 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com cânticos de alegria, e nós vamos cantar com alegria o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este nome com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai, e você vai entoar o quê? O hino da, grite bem forte, vitória. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Há momentos de tristeza, mas há um Deus que nos transfere para o poder da alegria. Há um momento em que nós queremos a morte, mas há um momento que nós temos a vida em Cristo Jesus renovada. Há momento que nós queremos nos isolar, mas quando entramos num ambiente como esse, não tem como ficar isolado. Somos um em Cristo Jesus e temos o poder do Espírito sobre nós. Eu quero convidar você aqui à frente agora. Você que quer renovar suas forças,
Você que quer ter a alegria do Espírito novamente na tua vida, não demore. O primeiro sintoma, a primeira atitude de um cristão que verdadeiramente quer ter alegria é dar um passo para o altar de Deus, é vir ao altar de Deus e pedir força, e pedir comida de Deus, e pedir que caminhe mais e chegue até o Horebe do Senhor. Então, se você quer receber essa alegria, você quer descansar no Senhor, venha para o altar e traga esse fardo pesado e coloque aqui. Jesus vai te dar um fardo leve nesta manhã. Jesus vai te ajudar a continuar caminhando. Venha rapidamente, porque o tempo já terminou, já não temos mais tempo. Mas Jesus quer aliviar fardos aqui. Há pessoas que já não estão conseguindo dormir mais, há pessoas que já não estão comendo bem mais, há pessoas que já não sabem mais o que fazer, as suas contas não batem, você não tem de onde tirar, não sabe o que fazer. Jesus te chama para aliviar a sua dor, para aliviar. Há pessoas que estão lutando contra uma enfermidade, que estão lutando contra algo que já está condenado pelo Senhor, por permissão de Deus. Mas eu te digo, Deus pode revogar, porque a palavra de Deus diz que Deus se arrepende até do mal, aleluia. Então venha. Se você está passando uma luta na família, se você está passando uma luta financeira, uma luta espiritual, um cansaço na mente, agora é o momento. O Senhor vai trocar o seu fardo pesado pelo fardo leve. Só quem crê dá glória, só quem crê glorifica, só quem crê vem ao altar de Deus receber. Venha, 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 venha. Não deixe o inimigo te prender aonde você está, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória para a tua vida. Saia do seu lugar e venha. Deus está aqui. Há uma presença gloriosa. Nós vamos orar em alguns minutos. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Ela vem, ela vem, ela está chegando agora. Ainda há pessoas que estão nas cadeiras que você não está aguentando mais. A luta na tua mente está muito grande. Deus está te chamando uma grande oportunidade para mudar a mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A tua mente não é lugar de mente do inimigo colocar o que ele pensa que é na tua vida, não. A tua mente é a mente do Espírito Santo. Você é cheio do poder do Senhor. E nós vamos orar agora. Estenda as suas mãos. Eu quero pedir aos pastores, amém, que imponham as mãos sobre aqueles que aqui já estão. E se no momento desta oração você sentir que ainda precisa receber de Deus uma imposição das mãos, e a oração, você tem a liberdade, pode vir enquanto o louvor louva o Senhor, aleluia. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Abençoa, Jesus. Todavia eu me alegrarei. Abençoa esta igreja, Jesus. Todavia eu me alegrarei. Nos dê a alegria do Espírito Santo. Traga, Senhor, a alegria do teu Espírito. E ainda traga, Senhor, nessas vidas. não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não viverá minta. Obrigado, Jesus. Todavia eu me alegrarei. Obrigado, Senhor, faça a obra. Todavia eu me alegrarei. Abençoa essas vidas, fortalece a mente. Todavia eu me alegrarei. Fortalece o corpo, o espírito, Senhor. Abençoa, Jesus, agora toda essa igreja, Jesus. Renova as nossas forças. Ajuda a nossa mente, o nosso coração. Renova, Senhor. Traga o alimento espiritual que nós precisamos. Queremos chegar em Horebe, Deus, o teu monte. Rimanagashuriandarabashaya, Oramanagashaya. Cante, cante, igreja. Cante com alegria, se você é alegre no Espírito. Cante com a igreja, cante, cante, cante. Todavia eu me alegrarei. E todavia me alegrarei. Levante as suas mãos. Demonstre a sua alegria no Senhor, no Espírito Santo. Demonstre a sua alegria agora. Agradeça a Deus. Lembre-te de onde Ele te tirou. Louve ao Senhor. As muralhas cairão por terra. Os demônios já estão destruídos. O poder de Deus já está derramado sobre nós.
A alegria do Senhor é a nossa força. Há momentos de tristeza, de lutas, mas o momento da alegria vem. O momento da alegria vem. O momento da alegria e de cânticos espirituais de louvor vem. E é isso que Deus está fazendo nesta manhã, renovando mentes, renovando corações, renovando projetos, renovando famílias, renovando estratégias, renovando o alimento. Esse é o Deus que está aqui nesta manhã. Levanta a mão, igreja, e dê um brado de vitória. Destrua Satanás nesta manhã com a sua alegria, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, porque Deus está no controle de tudo. Abençoa a tua serva, Deus. Cobre ela com teu sangue. Eu sei que já foi orado, ó Deus, mas eu só confirmo o que foi dito e orado. Descansa no Senhor, filha. Entrega nas mãos de Deus e descansa. Porque por mais que tu lutar com as suas forças, não vai chegar a lugar nenhum. Faça a sua parte no que deve ser feito. Mas o que pertence a Deus, só Ele pode fazer. Então descanse nessa manhã. Porque se Deus quiser operar um grande milagre, Ele tem poder para fazer isso. Então descanse, espera, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus é que sabe os planos que Ele tem para ti, filha. Planos de alegria e não de tristeza, de paz, de bênçãos. Então descansa neste Deus que fala contigo nesta manhã. Eu estou no controle, e operando eu, ninguém pode impedir, diz o Senhor. Eu estou dirigindo todos os seus passos e da tua casa. Então descanse, descanse a tua mente, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor a igreja. Amém, igreja? Quantos dão glória ao Senhor? Assente-se por mais um minutinho. Esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo escreveu alegria em tempos de prisões, nós que estamos à frente da obra, nós escrevemos frases de alegria para vocês.